14 de janeiro de 2026. Leitura de Provérbios, capítulo 14. Você que é novo no canal, seja muito bem-vindo. Nós estamos no mês de janeiro de 2026, que você sabe tem 31 dias, e o livro de Provérbios é um livro que tem 31 capítulos. Então nós vamos ler um capítulo por dia. Hoje é dia 14, nós vamos ler Provérbios 14. Os benefícios da leitura de Provérbios é que o livro de Provérbios é um livro que traz sabedoria. Tem um livro que diz que se você ler Provérbios todos os meses e colocar em prática na sua vida, você prospera. Porque se você faz isso durante 5 anos, todos os meses, pense, um ano tem 12 meses. Em um ano, você lê e aplica 12 vezes o livro de Provérbios. Em 5 anos, você praticou sabedoria na sua vida por 60 vezes. Quando você coloca em prática esses ensinamentos que trazem sabedoria, não tem como você não prosperar. Por isso que o livro de Provérbios é um livro pequeno, mas um livro que traz sabedoria, que tem muita utilidade para tudo na sua vida. É um livro que foi deixado na Bíblia pela revelação que Deus deu para Salomão, a sabedoria que Deus deu para Salomão deixar como ensinamento para nós. Vamos ler aqui Provérbios capítulo 14. O versículo 1 diz que toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Uma mulher que é sábia, sabe como cuidar bem do seu esposo, dos seus filhos, administrar a sua casa. Muitas mulheres têm sido tolas, têm sido contenciosas. Elas não têm tido paciência, elas têm reclamado demais do marido, elas têm achado que é muito difícil educar as crianças e elas muitas vezes deixam esse cansaço, esse desgaste destruir o seu lar, a sua família. Se você é uma mulher que busca sabedoria, leia Provérbios capítulo 31. No dia 31 nós vamos meditar em Provérbios 31, mas se você quer saber já agora quais são as características da mulher que é sábia, você pode meditar lá no capítulo 31 de Provérbios. Lá em Provérbios 31 fala que a mulher virtuosa é aquela que ama o seu marido, nunca se cansa de cuidar do seu lar, que desperta logo pela manhã e prepara o, a, o cuidado com os seus filhos, é aquela que examina uma propriedade e sabe como comprar, é aquela que cria cintos, ela prepara cintos com o seu próprio trabalho para dar aos comerciantes, ou seja, a mulher que é sábia, ela é uma mulher empreendedora. Muitas pessoas pensam que a Bíblia fala que a mulher deve ser aquela mulher que não tem nenhum conhecimento de gestão, não sabe avaliar propriedades e toda a parte da provisão financeira fica exclusivamente na conta do marido. Mas em Provérbios 31 fala o contrário. Fala que a mulher que é sábia, ela avalia uma propriedade e ela compra a propriedade com o seu dinheiro. Significa que ela tem empreendimento e ela sabe como comprar outras propriedades. Fala que a mulher que é virtuosa, ela anda de linho fino. Andar de linho fino não remete a roupas caras, mas remete a uma mulher que cuida da sua aparência. Tem algumas mulheres que, depois de algum tempo casadas, descuidam da sua aparência. O texto de Provérbios 31 fala sobre a importância da mulher sempre cuidar da sua aparência. Então, essas são algumas
Ainda em Provérbios 31 fala que a mulher que é sábia, ela tem a palavra da sabedoria na sua boca. Ela tem palavra para dar para outras mulheres, aconselhamento, e que ela tenha generosidade. Ela atende ao pobre, ao necessitado. Ela tem a multiplicação, a fartura dentro da sua casa, porque ela zela por isso. Então aqui, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Em Provérbios, no capítulo 21, no versículo 9, fala que é melhor morar no deserto do que com uma mulher briguenta dentro de uma casa que seja grande. Então, lá em Provérbios 21 tem mais uma informação sobre a mulher que é sábia. A mulher que é sábia é a mulher que é paciente. Ela não é uma mulher briguenta, uma mulher contenciosa. Então, esse versículo 1, quando fala toda mulher sábia edifica sua casa, ele fala sobre a mulher que constrói o seu lar, mas a tola derriba com as próprias mãos. Aí você pode pensar assim, e com relação ao homem, com relação ao homem que é sábio, porque essa questão de edificar a casa não é só uma responsabilidade da mulher, é uma responsabilidade também do homem. As mulheres também têm expectativas em relação a você, que é homem, sobre ter sabedoria. E o parâmetro para ser um homem sábio você pode encontrar em 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3, Paulo está instruindo Timóteo. Timóteo era um jovem grego que foi convertido ao evangelho pela pregação de Paulo e Paulo o preparou para que depois ele fosse um pastor. Então Paulo escreveu duas cartas para Timóteo. Na primeira carta que ele escreveu para Timóteo, no capítulo 3, ele fala a respeito das qualidades de um bispo, das qualidades de um homem de Deus. E ele fala para Timóteo: quando você for escolher alguém para ser um pastor, para ser um bispo na igreja, veja as características seguintes. Ele deve ser o marido de uma única mulher. Ele deve ser um homem que é simples, que não é dado ao vinho, que não é dado à bebida. Deve ser um homem que tem compromisso com Deus. Um homem que tem a sua esposa e os seus filhos em sujeição, em correção, em educação. Porque se uma pessoa não é capaz de cuidar da sua própria família, não pode liderar a igreja de Deus. Então ele fala sobre essas coisas. Essas características são de um pastor. Nem todo homem vai ser um pastor, mas todo homem que é de Deus tem a missão de ser o sacerdote dentro da sua casa. É dever do homem trazer o ensino bíblico para os seus filhos, orar pelos seus filhos e abençoá-los. É dever do homem conduzir a sua esposa para o reino de Deus, orando juntamente com ela, ouvindo a sua esposa e adaptando, moldando-se para atender aquilo que a sua esposa lhe pede, aquilo que a sua esposa lhe solicita. Ainda um outro texto bíblico que fala sobre os maridos, Efésios no capítulo 5, na parte final. Paulo está falando para a igreja de Éfeso e ele está ali dando as suas orientações. Ele diz que todo marido deve cuidar da sua esposa como Cristo cuidou da igreja. Nós sabemos que Cristo deu a sua vida pela igreja. Então, cabe ao marido zelar e cuidar da sua esposa e dos seus filhos. E lá em Provérbios, capítulo 31, na parte final está escrito assim: busque a mulher virtuosa e ofereça tudo por essa mulher. Então, esses são os textos que falam sobre a mulher sábia, que falam também sobre o homem sábio. Você que é solteiro, você que é solteira, medite nesses textos. Medite também
em 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7, Paulo traz os esclarecimentos dos deveres do marido e da mulher. Devem manter intimidade de forma regular, para que possam estar sempre satisfeitos um com o outro, sempre preservando o seu casamento, a sua intimidade, protegendo contra laços de adultério. E fala de outras coisas sobre o casamento, lá em 1 Coríntios, capítulo 7. Agora o versículo 2. O que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos despreza-o. Então, sinceridade é uma palavra que vem de sem cera. Sincero é aquele que não coloca cera para esconder as suas rachaduras. Nos vasos, as pessoas, quando veem que ele está trincado, elas colocam cera para esconder aquela trinca. Mas quando você enche aquele vaso de água, aquela cera não consegue esconder a rachadura. A água começa a vazar pela rachadura. Então, uma pessoa que coloca maquiagem, que coloca cera no seu caráter, ela não consegue suportar o azeite de Deus. Azeite de Deus, vamos dizer, o Espírito Santo. Deus quer encher cada um de nós com o seu Espírito Santo. Se nós vamos até Deus, sendo sinceros, dizendo: Deus, eu estou com uma rachadura aqui. Eu menti, olhei para uma pessoa com intenção inadequada. Eu enganei, trapaceei. Quando nós confessamos o nosso pecado, Deus, o próprio Deus, ele nos ajuda a corrigir a rachadura. Ele nos ajuda a vencer o pecado. Então nós ficamos como um vaso completo e podemos receber o Espírito Santo sem perder essa presença de Deus em nossa vida. O versículo 2 fala: o que anda na sua sinceridade teme ao Senhor. A palavra teme pode significar ter medo e pode significar que tem reverência, tem respeito, tem consideração. É nesse sentido que a palavra temor ao Senhor está em Provérbios. O que anda na sua sinceridade, o que é sincero, não maqueia os seus erros, mas fala para Deus quais são os seus erros, pedindo ajuda dele, é aquele que reverencia ao Senhor. Aquele que respeita ao Senhor, ele não vai até a presença do Senhor escondendo os seus pecados. Aquele que respeita o Senhor sabe que Deus conhece todos os nossos pecados. O Salmo 139 fala que se eu for até os céus, o Senhor está lá. Se eu descer até as profundezas do mar, o Senhor está lá também. Se eu me esconder nas trevas, ali o Senhor também está. Então, o Salmo 139 fala a respeito da onipresença de Deus, da onipotência de Deus e da onisciência de Deus. Deus tem todo o poder, ele tem o conhecimento de tudo, de todos os nossos pensamentos, ele é onisciente e ele também é onipresente. Ele está presente em todos os lugares, de forma que não tem como você esconder alguma coisa dele. Então, se você teme ao Senhor, se você reverencia e respeita o Senhor, você não vai tentar esconder os seus pecados dele, mas você vai dizer: Deus, o Senhor já sabe que eu fiz errado. Eu olhei errado, eu pensei mal, eu falei mal. O que anda na sua sinceridade é aquele que respeita o Senhor. Mas o que se desvia de seus caminhos, despreza-o. Aquele que desvia dos caminhos de Deus e resolve fazer as coisas pela própria vontade, é aquele que mostra que despreza ao Senhor. Não despreze ao Senhor, porque o Senhor ele quer encher você com o Espírito Santo. Ele quer que o seu vaso esteja com todas as rachaduras fechadas e tratadas para que você tenha a presença dele na sua vida. Versículo 3. Aqui, antes de prosseguir,
Nós estamos usando essas cores de maneira proposital. A cor laranja é sobre todos os versículos que nos trazem sabedoria. Então, o versículo 1, a sabedoria, como construir o seu lar e ter uma família abençoada, uma família feliz. Ensinamento do versículo número 2, ande com verdade, não seja transparente com Deus. Deus sabe tudo a nosso respeito. Agora, a cor roxo nós estamos usando para todos os versículos que falam sobre as nossas palavras, sobre o que nós dizemos. Então, o versículo 3 fala sobre isso. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. Então, o tolo, ele é soberbo. Ele fala que é melhor que os outros, que é superior que os outros, que as coisas que ele tem são melhores, que os outros são inferiores, que têm as coisas que não prestam. O soberbo é aquele que acha que o trabalho dele é melhor, tudo que ele tem é melhor. Então, o soberbo, ele é tolo, porque o soberbo, ele afasta as pessoas. Agora, as pessoas que são humildes são as pessoas que respeitam o próximo, tratam os outros com respeito e elas são bem-vindas. Por isso, aqueles que são humildes conseguem parcerias, conseguem melhores resultados. Agora, o soberbo muitas vezes acaba só, com a sua própria arrogância, com a sua própria soberba. E onde existe um soberbo, existe afronta, existe desrespeito, desconsideração pelo outro. Por isso que o versículo 3 fala: as palavras do soberbo são tolice. Ele fala coisas e ele nem percebe que ele está diminuindo os outros e afastando as pessoas. O soberbo também ele perde o seu relacionamento. Muitas pessoas são narcisistas. O que é um narcisista? É uma pessoa que só pensa nela. Muitas pessoas que só pensam em si acabam destruindo o seu próprio casamento, acabam arruinando o seu lar, porque são soberbas, narcisistas. Versículo 4. Estamos usando a cor azul para tudo que fala sobre preguiça, trabalho e diligência. Então aqui o versículo 4 diz: não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. O versículo 4 fala que para que o nosso trabalho tenha bons resultados, nós temos algumas obrigações. Para recebermos os bônus, nós temos alguns ônus. Então, a pessoa quer ter o celeiro limpo, então ela não tem bois, porque os bois, eles defecam, eles urinam, eles sujam o celeiro. Mas só que com o trabalho dos bois, você consegue arar a terra e consegue ter melhores colheitas. Claro que esse versículo foi escrito no tempo que não existiam as máquinas que existem hoje. Hoje, atualizando esse versículo, nós poderíamos dizer assim: ah, se você não gasta, se você não compra os tratores e as máquinas, você não tem dívidas com o financiamento dessas máquinas. Só que se você assume esses financiamentos e compra os tratores, você tem abundância de colheitas. Então a ideia do versículo 4 é: para que você prospere, você tem que avaliar tudo o que é preciso comprar e investir para que você consiga colher os resultados abundantes. E você não deve ter medo disso. Não importa qual vai ser o encargo que você vai ter. Aqui no caso, ter bois dá o trabalho de ter que limpar o celeiro, mas os bois, na época, traziam mais abundância nas colheitas. Então, ter um trator, você tem o gasto de manutenção da máquina, você tem o gasto do financiamento, mas você também vai ter a abundância de colheitas. Então, a pessoa quer se
explorar um certo ramo de negócio. Vai ter que fazer um curso, vai ter que fazer um treinamento, vai ter que aprender a respeito daquele assunto. Mas esse investimento vale a pena, porque é desse gasto, desse investimento, que você vai conseguir o resultado que você espera. Na verdade, aqui no versículo 4, nós temos aqui estou aqui lembrando de um treinamento de educação financeira que fala que existe uma diferença entre custo e despesa. Custo é todo o dinheiro que você gasta e que vai trazer um retorno para você. Então, uma faculdade, um curso, um treinamento, a sua alimentação, o pagamento da água, da luz, do aluguel, do financiamento do seu imóvel, isso é custo, porque é algo que você está pagando e que está trazendo um benefício direto para você e que você precisa. Despesa é aquilo que você gasta e que não traz retorno. Então, por exemplo, se uma pessoa compra um telefone celular que é muito caro e ela trabalha com fotografia e ela usa aquele telefone para tirar fotografias de alta resolução. Para ela, aquele telefone não é despesa, é um custo, porque ela está usando o telefone no trabalho dela e aquele telefone traz um resultado financeiro para ela. Então, o telefone caro é um custo, é algo que é útil. Agora, uma pessoa que não usa o telefone, vai usar aquele telefone só para fazer ligações, usar para o WhatsApp, para fazer uma calculadora, algumas contas na calculadora e usar como despertador. Se ela paga um valor alto pelo telefone celular, aquilo é uma despesa. Ela está tirando dinheiro com uma coisa que é um gasto, ela está perdendo dinheiro. O recurso não vai ter um retorno. Então aqui, não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Aqui no caso, o boi, ele é um custo. No caso, os tratores, eles são um custo. Vale a pena você fazer o investimento, o financiamento daquela máquina, porque ela vai trazer abundância de colheita, ela vai trazer retorno. Então, aqui no versículo 4, nós aprendemos que devemos investir naquilo que vai trazer retorno. Aquilo que é custo, vale a pena investir. Versículo 5. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O versículo 5 está dizendo: se você conhece uma pessoa que vive mentindo, não confie nela. Ela mente uma vez, ela vai mentir sempre. Agora, se uma pessoa é verdadeira, você pode trazer ela para perto. A pessoa que é verdadeira, ela tem o padrão, ela mantém aquele padrão. Versículo 6. O escarnecedor busca sabedoria e não a acha, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Então, aquele que é escarnecedor, que nunca busca a sabedoria, na hora que ele precisar tomar uma decisão, ele não vai achar. Quando o versículo 6 diz assim: o escarnecedor busca sabedoria e não a acha. Na hora que o escarnecedor tem que tomar uma decisão importante, como ele não é uma pessoa que busca sabedoria, ele não vai saber qual a melhor decisão. Agora, para o prudente, o conhecimento é fácil. Quem que é o prudente? O prudente é aquele que está sempre buscando sabedoria. Nós lemos no dia 9, Provérbios capítulo 9. Provérbios capítulo 9 fala que a sabedoria tem 7 colunas. E nós dissemos que quem busca sabedoria, ele escala os 7 degraus da sabedoria. Primeiro degrau, a instrução. Toda pessoa que busca sabedoria busca informações. Ela busca se instruir. Então, enquanto ela está buscando instrução, ela adquire conhecimentos. Conhecimento é o segundo degrau da sabedoria. Quando ela adquire conhecimentos, ela vai ter dúvidas a respeito daquilo que ela está estudando. Então, ela vai para o terceiro degrau. Ela vai pedir conselhos para os professores, para as pessoas que são mais experientes e que já
tem resultados positivos naquilo. Aí, quando a pessoa recebe os conselhos, ela vai para o quarto degrau, que ela vai usar a inteligência. O quarto degrau é a inteligência. A pessoa vai usar o seu esforço próprio, o seu esforço mental. Ela vai pegar as suas anotações, aquilo que ela se instruiu, as informações, os conhecimentos e os conselhos que ela ouviu, e ela vai pensar sobre tudo aquilo, e aí ela vai alcançar o quinto degrau, que é o entendimento. A pessoa, depois que estudou, usou aqueles conhecimentos, raciocinou, ela entende aquele assunto. Aí, quando ela entende, ela atingiu o sexto degrau, que é o discernimento. Quando acontece uma situação que ela tem que resolver, ela sabe qual a decisão que ela tem que tomar. Ela tem discernimento. De maneira fácil, ela fala: o melhor é isso aqui. E a pessoa que tem o discernimento, ela alcança o sétimo degrau, que é a prudência. Quando uma pessoa tem entendimento das coisas, ela, quando tem duas ou três opções, ela sabe escolher qual é melhor. Exemplo: eu devo comer uma feijoada agora? Depende da hora. Se for perto da meia-noite, eu não vou comer a feijoada. Mas se for um almoço de sábado, um almoço de domingo, então a feijoada é bem-vinda. Eu vou cruzar o sinal amarelo ou não? Se eu estou perto do sinal, eu posso avançar com meu carro, mas se eu estou mais longe, é melhor eu parar. Então a prudência é quando você tem mais de uma alternativa. Você pode comer ou não comer a feijoada. Você pode passar ou não o sinal amarelo. E você consegue tomar a melhor decisão naquele momento. O versículo 6 fala: o escarnecedor, ele, veja que quando nós lemos Provérbios 9, tudo isso que nós acabamos de dizer, alcançar a sabedoria é um processo. Nós estamos lendo Provérbios todos os meses. Por quê? Você lê Provérbios no dia 14 do mês passado, nós lemos Provérbios 14. Naquele dia, nós colhemos algumas lições. Hoje é dia 14 do outro mês, nós estamos lendo Provérbios 14 novamente. Nós lemos isso aqui novamente, colhemos outras lições, aperfeiçoamos coisas que nós não tínhamos percebido antes. E é dessa forma que nós vamos escalando a sabedoria. Então, o escarnecedor, ele nunca busca a sabedoria. Na hora que ele tiver que tomar uma decisão, ele não vai achar, ele não tem banco de dados, ele não tem informações, ele não alimentou a sua caixa para que ele possa ter informação. Agora, para o prudente, o conhecimento é fácil. O prudente é aquele que está no último degrau da sabedoria. Na hora que ele tiver que tomar uma decisão, ele tem de onde tirar a informação. Por isso, é importante você buscar a sabedoria. Versículo 7. Vai-te à presença do homem insensato e nele não divisarás os lábios do conhecimento. O versículo 7 está dizendo: vai lá, conversa com o insensato. Você não vai encontrar, não vai ouvir nenhuma palavra de conhecimento nele. O versículo 7 aqui está dizendo: não perca seu tempo. Não converse com pessoas insensatas. Elas não vão ter nada para trazer de informação, de conhecimento para a sua vida. Versículo 8. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia é tolice. Então a tolice dos tolos é enganar. Então o versículo 8 diz: a sabedoria do prudente é o quê? É entender o seu caminho. Ele entende: eu devo ou não comer essa feijoada agora? Será que é bom ou não eu comprar esse carro agora? Eu vou avaliar. Qual a minha condição financeira? Tem utilidade, não tem utilidade? É custo ou é despesa? Se for só despesa, o prudente não compra. Ele avalia aquilo que serve como custo para ele. Versículo 9. A cor verde nós estamos usando para os versículos que falam sobre justiça.
Então aqui, os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Aqui no caso, os retos são os justos, aqueles que seguem no caminho da justiça. A justiça significa você andar de acordo com os mandamentos de Deus. Então, os loucos, eles zombam do pecado. Pecado significa fazer a coisa errada. O pecado significa errar o objetivo. Por isso que nós dizemos que beber é pecado, porque a pessoa que bebe em excesso, ela perde o juízo, ela perde a razão, ela perde o poder de decisão. A pessoa que fuma, ela destrói os seus pulmões e ela desenvolve risco, aumenta o risco de ter um câncer no pulmão, de antecipar a sua morte. A pessoa que não é fiel no casamento, ela destrói o seu lar. Por isso nós dizemos que é pecado. Também é pecado a pessoa ser negligente na oração e não meditar na palavra. Porque veja, a pessoa que não ora, ela se afasta de Deus. Ela não intensifica o relacionamento com Deus. Ela fica longe de Deus. Então isso também é loucura. Também é loucura não meditar na palavra de Deus. Porque a pessoa que não medita na palavra de Deus, ela não tem a instrução, o conhecimento. Na hora que acontece uma situação, ela não tem de onde tirar ela não tem discernimento para poder tomar a decisão. Por isso que, lendo Provérbios, você tem todas essas bases de informação. Na hora em que surge uma situação de vamos enganar, vamos trapacear, vamos brigar, vamos agir com contenda. A pessoa que está sempre lendo Provérbios fala, eu não vou fazer isso, porque eu já sei que eu vou destruir a minha vida se eu fizer isso. Então os loucos, eles zombam do pecado, eles brincam com o pecado, eles dizem, não dá nada. Se eu sair com a mulher do vizinho, não dá nada. Se eu sonegar o imposto da Receita Federal, também não dá nada. Se eu não pagar o direito daquele funcionário, ele não vai nem reclamar, não dá nada. Mas todas essas situações trazem prejuízos depois. Os loucos, eles brincam, eles zombam do pecado. Se eu beber um pouco e dirigir, não dá nada. Eu consigo beber aqui 2, 3 cervejas, eu consigo, não dá nada. E é assim que muitas pessoas destroem a vida das outras, porque elas estão sendo loucas, elas estão brincando com o pecado. As pessoas comem doce demais e elas dizem, não dá nada. Depois elas pegam diabetes, depois elas ficam com doenças quando elas têm maior idade, porque elas não cuidaram, pensaram, não dá nada. Mas entre os retos, entre os que buscam a coisa certa, há boa vontade. As pessoas que são justas, não é que elas são naturalmente justas. Se você conversa com uma pessoa que faz a coisa certa, ela vai dizer, é difícil eu negar o açúcar, mas eu não tomo refrigerante porque eu sei que faz mal para mim. Você conversa com uma pessoa que pratica esporte, ela fala assim, tem dia que eu acordo e que eu não quero ir para a academia, eu não quero correr, eu não quero treinar, mas eu sei que eu preciso fazer isso. A pessoa que é justa, que é correta, ela vai dizer, tem hora que eu não quero orar, mas eu vou orar, porque eu sei que a oração é o que me aproxima de Deus. A pessoa que é reta vai dizer assim, eu não quero ler provérbios, eu não quero ficar aqui lendo toda hora, todo mês o livro de provérbios, mas o justo, ele sabe que aquilo faz o bem. Então aqui diz assim, mas entre os retos há boa vontade. Nada se compara a uma boa vontade. É tendo boa vontade que nós conseguimos os resultados que queremos. É necessário ter vontade de vencer, é necessário ter vontade de fazer a coisa certa. Agora os loucos, eles zombam, eles brincam com isso. Versículo 10. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não se entremeterá na sua alegria. O versículo 10 está dizendo, você sofre aquilo que você toma de decisão. Se você tomar uma decisão errada,
a amargura é só sua. E se você toma a decisão certa e recebe um resultado favorável, um resultado benéfico, uma alegria, só você é que vai viver essa alegria. Só o seu coração é que vai experimentar a dor e a alegria. Então o versículo 10 está dizendo: decida muito bem o que você vai fazer, porque é você mesmo, é você mesma, é o seu coração que vai carregar a amargura e a alegria. Versículo 11: a casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. A casa daquele que ganha o seu recurso com suborno, com corrupção, com trapaça, com engano, ela se desfaz. A empresa não se sustenta, não paga os direitos trabalhistas, não recolhe os impostos de forma honesta, não faz, não trata os clientes de forma adequada. Aquela empresa, ela não se sustentará, mas a tenda dos retos florescerá. Aqueles que fazem a coisa certa vão prosperar. Versículo 12: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então, o versículo 12 diz que existem situações que parece que são boas, mas o fim são os caminhos da morte. Como escapar desses caminhos que parecem direitos? Buscando sabedoria. Se a pessoa busca sabedoria, que é aquilo que nós falamos em Provérbios 9, que eu acabei de falar aqui um pouco, alguns minutos atrás, de buscar instrução, conhecimento, depois os conselhos, usar a inteligência para processar tudo isso, para ter entendimento, para ter discernimento e prudência, você consegue perceber mais claramente os perigos das situações. Mas tudo isso também deve contar com uma vida de oração e uma vida de direcionamento de Deus. Porque Deus, ele pode falar conosco pelo Espírito Santo, mostrando os perigos de caminhos dos perigos que nós não percebemos mesmo com todos os nossos dados, com todas as nossas informações. Vamos lembrar que nós somos falhos, mas Deus é soberano. Ele conhece todas as coisas. Então, ter uma vida de oração permite que Deus dê a sensibilidade para dizer a nós: não faça o negócio porque parece muito bom, mas no final vai trazer o mal sobre a sua vida. É importante orar e dizer: Deus, afasta de mim os laços, as armadilhas, as ciladas. Versículo 13: até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. O versículo 13 está dizendo: nessa vida, você não vai ter só riso, você também terá dores. Lá em João, no capítulo 16, no versículo 33, Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus estava dizendo: nessa vida, vocês vão ter batalhas, mas continuem sempre andando com Deus, que vocês vão conseguir vencer os momentos difíceis. Quando chegarem os momentos de dor, os momentos de tristeza, os momentos em que vai ter um obstáculo, se vocês estiverem comigo, Deus dará força e vocês vão conseguir passar pelos momentos difíceis. É isso que Jesus quis dizer. Ele quis dizer que nessa vida não tem como escapar disso. Então, no versículo 13 está dizendo: até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Toda alegria, ela dura um tempo, depois vêm outros tempos em que surgem algumas provações que trazem um pouco de tristeza e nós precisamos lidar com isso. Versículo 14: dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo.
O versículo 14 está dizendo: aquele que é infiel, aquele que pratica o mal, ele pratica o mal, pratica o mal, pratica o mal, e ele vai se fartar de toda a maldade que ele pratica. Ele vai receber na própria vida todo o mal que ele faz. Agora, o homem que é bom, ele vai se fartar de si mesmo. O homem que é bom, ele busca se autodesenvolver. Ele busca o seu relacionamento com Deus, primeiramente, que é a sabedoria vertical. Nós que lemos Provérbios capítulo 4, se você acompanhou a leitura aqui, lembra que Provérbios 4, no versículo 7, fala assim: adquire a sabedoria, com tudo o que você possui, adquira o conhecimento. Então, no capítulo 4 de Provérbios, quando fala adquire a sabedoria com tudo que você possui, ele está dizendo: use o seu tempo, o seu dinheiro, o seu esforço, os seus recursos, as suas noites, as suas madrugadas para buscar a sabedoria. E nós falamos lá em Provérbios 4 que existem dois tipos de sabedoria: a sabedoria vertical e a sabedoria horizontal. A sabedoria vertical, ela vem de cima para baixo. Deus derrama sobre nós a sabedoria que vem do céu para o nosso relacionamento com Ele. Essa sabedoria é a primeira que nós devemos buscar. Sabedoria vertical. Conhecendo a Deus, devemos buscar a sabedoria horizontal. Sabedoria horizontal é sobre as coisas desse mundo. Aprender um idioma, aprender um instrumento musical, estudar um treinamento para ter uma profissão, os livros que você lê, como você cuida do seu carro, como preparar as receitas da casa, como preparar um churrasco, como fazer as coisas sobre essa vida. Então, aqui no versículo 14, lendo mais uma vez: dos seus caminhos se fartará o infiel de coração. O infiel de coração é aquele que faz as coisas de qualquer forma, não busca a sabedoria vertical, o relacionamento com Deus, então ele faz as coisas do jeito que ele quer. Toma decisões erradas. Ele vai sofrer as consequências das suas decisões. Mas o homem bom, aquele que busca a sabedoria vertical, procura o relacionamento com Deus, ele é uma pessoa que tem plenitude. Uma pessoa que tem relacionamento com Deus é uma pessoa que não sente vazio. Ela sente que Deus está sempre com ela. E ela busca a sabedoria e ela vai alimentando a si mesma com o conhecimento, com a sabedoria, com a prudência, com o entendimento, com a inteligência. Então o homem bom se fartará de si mesmo, quer dizer, o homem bom ele vai ter um relacionamento com Deus e vai ter plenitude e ele sempre busca fazer a coisa certa. Então ele vai ficar alegre porque ele mesmo vai tomar as decisões certas e vai encontrar o bom caminho. Versículo 15. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Então, quem é o simples? O simples é o ingênuo, o inexperiente, a pessoa que não sabe, não é inocente a respeito de algum assunto. Então, o simples, ele é facilmente enganado. Ele dá crédito a cada palavra. As pessoas vão até ele e dizem: se você fizer isso, acontece isso. Por exemplo, o simples, ele acredita que se jogar no Betis ou se ficar jogando na loteria, ele pode se tornar muito rico. É na proporção de no cálculo para que uma pessoa possa acertar na loteria ou possa acertar nesses jogos de azar é mínima. A pessoa vai ficar ali. Tem pessoas que gastam a vida inteira acreditando que se elas jogarem, acreditando naquela propaganda do Betis. Como que eles fazem a propaganda do Betis? Eles mostram uma artista que seja famosa, uma pessoa famosa, que jogando o bet e ganhando muito dinheiro. E batendo palmas e dizendo: nossa, eu ganhei muito dinheiro, jogue no Betis. E tem pessoas que olham e elas acreditam mesmo. Olha lá, mas aquele famoso, aquela famosa ganhou dinheiro. E elas vão lá e colocam o dinheiro suado delas naquele jogo de azar.
Então elas são inocentes, elas não têm malícia, elas não percebem os golpes da mentira que esses cassinos e esses jogos de azar apresentam. Então o simples, ele dá crédito a cada palavra, mas o prudente, ele atenta, ele presta atenção para os seus passos. Aqui o prudente, mais uma vez, é aquele que tem o nível mais alto da sabedoria. A prudência é o último degrau. Versículo 16. O sábio teme e desvia-se do mal. Então o sábio, ele tem respeito pela sua vida e ele se desvia do mal. Mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. O tolo, ele fica com raiva da situação ruim e ele fala assim: eu sei o que eu estou fazendo. Mas o sábio, ele teme, ele avalia cada situação e quando ele vê aqui tem um perigo, ele se desvia do mal. Falando de finanças, tem pessoas que dizem assim: se você investir o seu dinheiro nesse banco, você vai ganhar 20% de rendimento anual. Quem estuda educação financeira sabe que isso é uma coisa impossível. É uma coisa que é impossível. Agora, o sábio, ele olha e ele já desconfia. Ele fala: isso aqui é uma informação que não existe. É uma coisa que não é normal. Agora, o tolo, ele encoleriza-se. Você fala para o tolo: não vai nessa história. É uma mentira. O tolo vai dizer assim: quem é você para dar opinião no meu dinheiro? Eu sei o que eu faço. Ele vai lá e fala: vou fazer e vai dar certo. E ele acaba sofrendo o prejuízo. Ele fica irado, ele se encoleriza e ele se dá por seguro. Mas o sábio, ele teme, ele respeita o conhecimento que ele adquiriu. Ele fala: isso aqui é perigoso. Então o versículo 16 está dizendo: vale a pena você buscar a sabedoria, porque com a sabedoria você sabe tomar melhores decisões. Versículo 17: o que presto se ira fará doidices, ou seja, aquele que fica irado muito rápido, o que presto se ira fará doidices, e o homem de más imaginações será aborrecido. Quem pensa em coisas ruins vai ser aborrecido, ou seja, vai passar por perrengues. Por que o versículo 17 fala isso? As nossas palavras e as nossas atitudes, elas começam nos nossos pensamentos. Quando nós vamos fazer alguma coisa errada, primeiro isso passa no nosso pensamento. Então, o homem de más imaginações, aquele que tem maus pensamentos, ele vai ser aborrecido, porque na sequência ele vai dizer alguma coisa errada ou ele vai fazer alguma coisa errada, que é aquilo que ele estava pensando. Cuide dos seus pensamentos. Não deixe os seus pensamentos serem tomados por coisas que vão trazer o seu mal. Se você é casado, se você é casada, olhou para uma pessoa e chamou essa atenção, feche os olhos. Não fique olhando para a pessoa. Não pense que eu vou conseguir vencer. Quando José, lá no livro de Gênesis, a Bíblia fala que José estava trabalhando na casa de Potifar. E um dia a esposa de Potifar convidou ele, fez uma proposta para que ele se deitasse com ela. A Bíblia fala que José disse para ela primeiro: eu não vou fazer isso. Mas ela insistiu. Quando ela insistiu, a Bíblia conta que José fugiu. Ele correu de dentro daquele lugar. Então, essa história de José mostra que você deve fugir das situações de perigo. Tem coisas que você precisa fugir e você deve fugir dos maus pensamentos. Não deixe os maus pensamentos estarem em você. O Lutero escreveu que você não pode impedir que um passarinho voe
perto da sua cabeça, mas você pode impedir que ele forme o ninho na sua cabeça. Então, se algum mau pensamento estiver sobrevoando aí os seus pensamentos, já espante esse mau pensamento. Versículo 18. Os simples herdarão a estultícia. Quem são os simples? Os que não buscam sabedoria, mas os prudentes se coroarão de conhecimento. Então, que você não seja simples, porque os simples herdarão a estultícia, a tolice. Quem não busca instrução, conhecimento, conselho, inteligência, entendimento, discernimento e prudência, acaba sendo tolo, acaba não sabendo como resolver os problemas da vida. Então os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes se coroarão de conhecimento. Vão saber como resolver os problemas. Versículo 19. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os ímpios diante das portas do justo. O versículo 19 está dizendo: quem faz a coisa errada sempre vai se inclinar perante aquele que faz aquilo que é justo. A pessoa que monta o seu negócio, sonega impostos, não paga os direitos trabalhistas, não cuida do seu produto e do seu serviço, ela vai tombar. Ela vai ter o seu negócio à falência. Agora, o justo, ele vai conseguir manter o seu negócio em funcionamento. Os maus se inclinam perante a face dos bons. Versículo 20. O pobre, aqui essa cor aqui que nós estamos usando aqui é para a pobreza e a riqueza. Os versículos que falam sobre pobreza e riqueza. Então aqui o versículo 20. O pobre é aborrecido até do companheiro, mas os amigos dos ricos são muitos. O versículo 20 está dizendo: não seja pobre. Uma pessoa pobre não é só uma questão de pobreza financeira. Uma pessoa que não busca Deus, uma pessoa que não busca sabedoria, uma pessoa que não tem bom trato com as pessoas, uma pessoa que é o tempo todo contenciosa, uma pessoa que fica com inveja dos outros. Ela fica o tempo todo comparando a vida dela com a vida dos outros, como se a vida dos outros fosse a referência da vida dela, ao invés dela cuidar da própria vida dela. O pobre é aborrecido até do companheiro, ele não tem nada a oferecer o pobre. Então, agora, os amigos dos ricos são muitos. Aqueles que são ricos espiritualmente, que têm comunhão com Deus, que oram, que leem a palavra, eles têm sempre uma palavra amiga. Eles sempre têm uma palavra de sabedoria. É por isso que, quando você tem riqueza, você tem muitos amigos. Quando você tem riqueza, você tem como ajudar as pessoas ao seu redor. E é a capacidade de você ajudar as pessoas que atrai os amigos. Então a pobreza, ela afasta as pessoas. O versículo 20 está dizendo: procure sabedoria, procure desenvolvimento, procure o seu crescimento, procure aprofundar o relacionamento com Deus. Isso é uma riqueza, a riqueza espiritual. Procure ser uma pessoa rica no seu casamento, sendo uma pessoa que respeita o seu marido, que respeita a sua esposa, que cuida bem dos seus filhos. Isso tudo são valores, princípios, atraem pessoas, porque as pessoas querem aprender sobre como prosperar, como melhorar, como ter uma vida alegre, uma vida abençoada. Versículo 21. O que despreza o seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. O versículo 21 está dizendo: quem despreza o outro peca, porque, como nós falamos, pecar significa errar o alvo. O objetivo é que você ajude as pessoas à sua volta. Aquele que despreza quando alguém pede ajuda para ela, está errando, está deixando de usar o que tem, o que pode para ajudar o outro e está desprezando alguém.
todas as pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Deus ama aquele que ama o próximo. Deus ama aquele que ajuda aquele que precisa. Mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Aquele que se compadece é bem-aventurado porque ele é bem visto por Deus. Ele está fazendo o que Deus ensina no segundo mandamento: ame o seu próximo como a você mesmo. E quando você ajuda o próximo, lá em Provérbios 11, veja aqui, Provérbios 11, no versículo 25, está escrito aqui, ó: a alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Tem uma outra versão que diz assim: a alma generosa prosperará, e o que atende também será atendido. Esse versículo 25 de Provérbios 11 fala que se você é generoso, se você ajuda o outro, você também recebe ajuda. Deus prepara alguém e coloca no seu caminho nas horas em que você precisa de ajuda, porque Ele vê aquilo que você fez para o próximo. Então aqui em Provérbios, voltando aqui para Provérbios 14, aqui no versículo 21, o que despreza o seu companheiro peca. Aquele que pode fazer alguma coisa para ajudar o próximo e não faz, ele está errando. Mas o que se compadece dos humildes, aquele que atende o próximo, ele é bem-aventurado. Versículo 22. Porventura não erram os que praticam o mal? É uma pergunta. Por acaso, quem faz a coisa errada não está pecando? Ele está perguntando aqui. Mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Está dizendo aqui, quem pratica a justiça, pratica o bem, vai receber o bem. Versículo 23. A cor azul aqui nós estamos usando para tudo que fala sobre preguiça, sobre trabalho, sobre diligência. Então aqui, em todo trabalho há proveito, mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. Em outras palavras, quem só fala e não faz, não consegue nada. Para que você consiga alguma coisa, você tem que criar o projeto e tem que se movimentar, tem que se colocar em movimento, tem que colocar em ação, execução e repetição, colocar em prática aquilo que foi planejado. Só falar não traz resultado nenhum. Versículo 24. A coroa dos sábios é a sua riqueza, a estultícia dos tolos é só estultícia. Então, os sábios, qual que é a coroa dos sábios? A coroa dos sábios é a sua riqueza. A riqueza do sábio é o prêmio que ele tem, a sabedoria, a capacidade de tomar a decisão certa para cada situação da sua vida, que vai trazer a felicidade dele. Essa é a coroa, é o prêmio do sábio. O prêmio do sábio é a sua riqueza. Agora, a estultícia dos tolos é só estultícia. A tolice dos tolos não vale nada, é só tolice. Agora, a coroa dos sábios, ela vale riqueza, vale felicidade. Versículo 25. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. Então, o versículo 25, ele está reforçando aqui o versículo 5, que nós lemos aqui. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. Que nós falamos que se você conhece uma pessoa que vive mentindo, fuja dela. Ela sempre vai mentir e vai gerar prejuízo para as pessoas em volta. E aqui o versículo 25 repete essa ideia. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. Fuja das pessoas que são mentirosas. Elas enganam, mentem de maneira descarada. Versículo 26. No temor do Senhor, inclusive aqui no versículo 25, se você é solteiro, você é solteira, você está conhecendo uma pessoa, você percebeu que essa pessoa é mentirosa, fuja dessa pessoa porque ela pode amanhã ser infiel no seu relacionamento. A pessoa que é mentirosa em uma coisa, ela não tem problema nenhum em mentir em outras coisas. Versículo 26. No temor do Senhor
há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. Então, aqui, na reverência, no respeito a Deus, em colocar Deus em primeiro lugar, no temor do Senhor, há firme confiança. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, você pode ficar seguro, pode ter confiança de que o seu caminho, se está no Senhor, vai dar certo. E ele será um refúgio para seus filhos. E se não der certo, se acontecer algum problema, alguma barreira, ele vai ser o seu refúgio na hora que você estiver naquele caminho. É isso que o versículo 26 está dizendo. Não tem como não dar certo. Quando você está no caminho do Senhor, você tem confiança. E no meio das batalhas, no meio das dificuldades, ele vai estar ali como seu refúgio, para que levante você, para que você prossiga. Versículo 27. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Aquele que coloca Deus em primeiro lugar, que respeita o Senhor, ele tem uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Na hora de fazer a coisa errada, de sonegar o imposto, ele pensa, não vou sonegar. Na hora de não pagar os direitos trabalhistas, ele pensa, vou pagar, porque eu vou preservar o meu negócio. Eu não vou sofrer o prejuízo de perder o meu negócio por causa disso. Na hora de pensar em adulterar com a vizinha ou com o vizinho, ele vai pensar, eu corro risco de vida. O marido dela, a esposa dele, pode vir atrás e pode me matar. Eu corro risco se eu fizer isso. Uma pessoa que teme ao Senhor, ela pensa que se eu não pagar os direitos dessa pessoa, ou se eu enganar na venda de um produto, esse cliente pode ficar com muita raiva, pode procurar me matar amanhã. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. O temor do Senhor é uma fonte de vida. A pessoa está dirigindo seu carro. De repente ela toma uma fechada. Eu não vou xingar essa pessoa. Eu não sei se ela tem uma arma. Eu não sei se essa pessoa está nervosa. Ela pode vir aqui brigar comigo e pode tirar a minha vida. Então, portanto, versículo 27, o temor do Senhor é uma fonte de vida, para preservar dos laços da morte. 28, na multidão do povo está a magnificência do rei, mas na falta de povo a perturbação do príncipe. Quando uma pessoa lidera um movimento, ela precisa de povo. Então em ter muitas pessoas que apoiam esse movimento é que está a magnificência, o reconhecimento do rei. Mas quando faltam pessoas para apoiar o movimento, existe a perturbação, existe a insegurança. Versículo 29. O longânimo. Longânimo é o paciente. A palavra longânimo vem de longo ânimo. Então é aquela pessoa que tem paciência. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Aquele que tem paciência, ele é grande em entendimento, ele sabe que para tomar uma decisão ele tem que avaliar bem a situação. Agora, o que é apressado, o que tem o ânimo precipitado, ele exalta a loucura, ele está perto de tomar a decisão errada. 30. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Eu coloquei aqui esse versículo em verde porque o verde aqui é a cor que fala da justiça. É muito injusto que alguém tenha inveja em relação à vida da outra pessoa. É injusto que uma pessoa fique se comparando com outra pessoa. É injusto com o próprio invejoso, a pessoa que está tendo inveja do outro, que ela fique olhando a vida dela mesma como se a vida dela estivesse em referência com a vida do vizinho, com a vida da outra pessoa. Deus não criou ninguém para ser imitação ou para ser cópia de outras pessoas. Deus não criou ninguém para comparar os resultados com outra pessoa. Busque o seu próprio caminho, que você
busque o seu próprio crescimento. Como nós lemos aqui alguns versículos atrás que o homem bom, ele vai se fartar de si mesmo. Aqui no versículo 14, ó, dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. O que nós falamos, o homem bom, ele vai buscar a sabedoria vertical, vai buscar a sabedoria horizontal, ele vai buscar o seu próprio crescimento, vai buscar o seu próprio caminho. O versículo 30 é injusto que alguém fique com inveja da outra pessoa. Cada pessoa deve correr atrás dos seus próprios objetivos e se esforçar para conseguir o seu resultado. Se a outra pessoa está mais à frente, é porque aquela pessoa começou antes, ou porque aquela pessoa recebeu ajuda, ou porque aquela pessoa estudou mais de madrugada, se esforçou mais. Sempre que você conversa com alguém que tem muito resultado, essa pessoa vai dizer que se dedicou muito. Pode perceber, a pessoa que corre a maratona vai dizer: eu fiquei treinando o ano inteiro. Um jogador de futebol profissional, ele vai dizer: eu treinei a vida inteira. A pessoa até pode ter habilidade, mas por mais que a pessoa tenha habilidade, para a pessoa estar lá, naquele time profissional, ela tem que participar de todos os treinamentos ali. Existe uma cota de obrigações que as pessoas cumprem para ter os resultados que são notáveis. Então é um absurdo uma pessoa ficar com inveja sem fazer nada pela sua própria vida. Antes de ter inveja de alguém, pense: o que eu estou fazendo? O que eu não estou fazendo? Que eu não tenho aquele resultado. É sobre o que não está sendo feito. Então é injusto ter inveja de alguém. Versículo 31. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. Quem foi que criou todas as pessoas? Foi Deus. Então o que oprime ao pobre está insultando a Deus. Por isso que nós devemos se compadecer do necessitado. Versículo 32. Pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo até na sua morte tem esperança. Então, pela sua maldade, o ímpio é lançado fora. Agora, o justo, até quando ele morre, ele tem esperança. O justo, ele vive cumprindo a palavra de Deus. Quando ele morre, ele tem esperança, ele vai ter a vida eterna. Agora, quando o ímpio morre, acabou-se tudo para ele. Versículo 33. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos se conhece. Então, no coração de quem é prudente está a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos se conhece. Ele está dizendo: você já sabe o que tem no coração do tolo, só tolices. E o tolo, ele vive querendo falar, querendo opinar, querendo sempre dar as suas opiniões, que são tolices. Versículo 34. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Opróbrio significa vergonha. Então a justiça exalta as nações, mas o pecado, o caminho errado, é a vergonha dos povos. E o 35. O rei tem seu contentamento no servo prudente, mas sobre o que procede indignamente cairá o seu furor. O versículo 35 está dizendo: vale a pena ter prudência. Você será colocado diante dos reis, mas aquele que procede indignamente vai acabar mal. Essa é a meditação de Provérbios 14. Deus abençoe a sua vida. Agora quero fazer um convite a você que ouviu essa palavra, mas ainda não recebeu a Jesus. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para morrer por todos nós, para recebermos o perdão dos nossos pecados, porque foi Ele que entregou a vida dele por toda a humanidade. Para que você possa ter a sabedoria vertical, a amizade com Deus, você deve aceitar a Jesus, pedir o perdão dos seus pecados, pedir para ter o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus em você, e pedir para o seu nome estar escrito no livro da vida
para ter a vida eterna. Então, você pode fazer agora uma oração, que é a oração de confissão, que nós vamos ver aqui na tela. Essa é a oração de confissão. Faça essa oração agora, se você nunca recebeu a Jesus, para você ter essa comunhão com Deus. Diga aqui número 1, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Repita essa oração. Faça essa oração agora comigo. A frase 2, perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E a frase número 3, escreve meu nome no livro da vida. E agora vamos encerrar. Em nome de Jesus, amém. Diga que você está orando em nome de Jesus, porque foi Jesus que morreu por todos nós, ele ressuscitou dos mortos, hoje ele está à direita de Deus, ele escuta todas as nossas orações e é ele que intercede junto ao Pai por todos nós. Então, a partir de hoje, ore para Jesus, pedindo que ele lhe dê sabedoria, que ele lhe dê orientação para que a sua vida seja guiada por ele. Procure uma igreja em que você se sinta bem e que pregue que todas as orações devem ser feitas exclusivamente para Jesus e que não tenha nenhuma imagem, nenhum santo, nada disso, porque a Bíblia condena a criação de imagens de escultura. Se você tem alguma imagem de anjo, santo, algum amuleto, embale, jogue fora da sua casa, porque agora que você confessou a Jesus, você recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus e ele está com você agora, está na sua casa. E quando você estiver orando, preste atenção quando você perguntar a Deus se deve ou não fazer alguma coisa. O Espírito Santo fala conosco, colocando um aperto no coração e no peito, quando ele está dizendo, não é por aí. E quando você estiver orando, peça ao Espírito Santo, me mostra qual a melhor decisão, o que eu devo fazer, me dá o direcionamento. Deus vai colocar no seu coração as respostas. Ele vai dizer a você, siga por esse caminho. Não faça isso agora. Diga isso. Não diga isso. Você vai perceber o Espírito Santo falando ao seu coração. O Espírito Santo também pode falar por meio de sonhos. Você pode estar adormecido e ver um sonho com começo, meio e fim, que traz a resposta de alguma coisa que você está pedindo a ele. E ele também pode usar pessoas que têm o dom de profecia. O que é o dom de profecia? São pessoas que têm uma conexão com Deus, para quem Deus mostra alguma coisa específica de alguém. Essa pessoa pode vir até você e dizer, olha, eu nunca te vi, eu não te conheço, mas Deus mandou dizer isso para você. Você pode encontrar um profeta de Deus no mercado, no ponto de ônibus, na rua ou na sua igreja. Só que tome cuidado, porque existem pessoas que se aproveitam da fé dos outros e ficam sabendo da informação dos outros e inventam profecias. Então, para você saber se uma profecia vem de Deus, primeiro, a pessoa tem que falar alguma coisa que só você sabe que você está pedindo para Deus. Se a pessoa sabe aquilo que você está pedindo, então você precisa desconfiar. E segundo, a pessoa normalmente vai dizer alguma coisa que é secreta, só tua com Deus. Outro dia, um pastor disse que recebeu uma profecia e ele ficou esperando o momento em que o profeta ia falar algo secreto, até a hora que o profeta disse. Para você saber que é Deus que está falando com você, você ora na sua casa, nessa posição, tem um tapete dessa cor e você ora sempre nesse horário. Então aquele pastor teve a confirmação de que aquela profecia vinha de Deus. E uma pessoa, um outro jovem, contando um outro caso, ele estava buscando um casamento e uma jovem que estava interessada nele falou para a amiga dela, simule
que Deus está falando que eu sou a esposa dele. Então aquela amiga aceitou fazer esse papel, foi até o jovem, entregou uma profecia e aquele jovem, só que aquele jovem não caiu, porque aquele jovem ele ouviu a profecia e ele disse: "Eu vou conversar com Deus". Ele tirou alguns dias em oração e o Espírito Santo disse para ele: "Não fui eu que falei". Então ele escapou da falsa profecia. Fique atento, fique atenta para não ser enganado por pessoas que exploram a fé dos outros. Você deve ter prudência. Você deve buscar a Deus. Por isso é importante que você tenha uma vida de oração, para que você tenha sensibilidade. Quanto mais você ora, mais fala com Deus, mais sensível você fica. Assim como quanto mais você tem intimidade com uma pessoa, mais você sabe dela, a pessoa só dá uma piscada, vira o rosto para um lado e você já sabe o que aquela pessoa está dizendo. Assim também, como quanto mais você ora, mais você percebe o que o Espírito Santo está tocando no seu coração e está dizendo a você. Tenha uma vida de oração. Vamos fazer a oração final. Senhor, te agradecemos pela palavra de Provérbios, capítulo 14, e pedimos que o Senhor venha dar sabedoria para as esposas e os maridos, para que venham cuidar e edificar o seu lar. Pedimos que o Senhor venha livrar da inveja, que ninguém fique se comparando com outras pessoas, porque o Senhor não nos criou para ficarmos nos comparando, mas o Senhor tem um projeto na vida de todos e quer que todos cresçam e se desenvolvam e que tenham vida com o Senhor. Pedimos também que o Senhor venha nos guardar de todo o mal e que o Senhor venha nos trazer a sua luz nos nossos caminhos para que tomemos boas decisões e possamos alcançar os resultados que o Senhor preparou para cada um de nós ao longo desse ano. E que o Senhor venha derramar as suas bênçãos e a sabedoria vertical. Que cada pessoa possa orar mais, ler mais a palavra, ter mais sensibilidade para a voz do Espírito Santo para tomar a decisão certa, para escapar do laço e da armadilha, que muitas vezes é preparada pelo mundo e pelo inimigo também. Pedimos que o Senhor venha trazer a sua graça e a sua salvação, hoje e sempre, curando os que estão enfermos, livrando os que estão presos nas cadeias, para que eles recebam a evangelização e saiam de lá regenerados, trazendo consolo para aqueles que perderam algum ente querido e trazendo direcionamento para aqueles que querem cursar uma faculdade, abrir um negócio, entrar num casamento, entrar num relacionamento, que o Senhor esteja dando direcionamento para cada pessoa de acordo com cada propósito que cada um tenha colocado nas tuas mãos. Responde trazendo sabedoria e instrução e iluminação. Prepara amigos, pessoas que possam trazer conselhos, para que possam trazer caminhos novos, para que possam trazer ideias novas, para que possam trazer respostas diante das dúvidas e diante das adversidades, que o Senhor seja aquele que está à frente para vencer todos os desafios para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre grandemente. Amém e amém.